Boa tarde para todo mundo, bom domingo para todo mundo. Espero que o domingo de vocês esteja bem tranquilinho por aí. Por aqui, na verdade, antes de falar da agenda econômica, pessoal, eu queria primeiro agradecer todas as mensagens de apoio que a gente recebeu, mensagens, ligações, tanto hoje quanto ontem, né, em relação ao que aconteceu aqui. Para quem não sabe, teve um incêndio aqui no prédio de São Paulo e é justamente no que a gente mora, né? Mas tá tudo bem, assim, com a gente tá tudo bem. A gente está se recuperando de toda a experiência vivida, mas de qualquer forma, primeiro minha gratidão às mensagens de todo mundo que a gente recebeu e eu queria também deixar aqui 3 coisas que ficaram muito vivas assim de toda essa experiência que a gente viveu por aqui, sabe? Bom, a primeira delas é que eu sou engenheira eletricista de formação. Então, em toda a minha trajetória profissional no mundo corporativo, eu sempre tive muitos treinamentos relacionados à segurança, relacionados a incêndio. E hoje, assim, dada essa experiência, eu vejo tanto que isso é muito, muito, muito importante num momento como esse. Então, assim, para quem não é desta área e não tem esse tipo de treinamento na sua rotina, busque fazer, assim, tem condomínios que fazem esses treinamentos para os moradores, participem, vão lá, aprendam um pouquinho. Por que eu falo isso? Porque aqui no prédio, assim, o nosso zelador, ele evitou uma catástrofe muito maior e a gente é muito grato a ele por isso, porque, assim, no momento em que tudo estava começando a acontecer ali, o primeiro pensamento que ele teve foi de fechar o gás para que o incêndio que já estava acontecendo, já estava bem intenso, não fosse espalhado, assim, não repercutisse aí no prédio inteiro. Então, assim, a frieza dele, o treinamento do que fazer, fez diferença em salvar muita gente, muita vida por aí. Então, assim, se você não tem esse treinamento na sua rotina, tente incluí-lo de alguma forma, peça no seu condomínio, enfim, aprenda um pouco sobre isso, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Mas caso um dia aconteça ou com a gente ou com algum vizinho, a gente, em algum momento de lucidez, de repente consegue contribuir para salvar a situação de uma catástrofe um pouco maior. Então, primeiro fica aqui minha gratidão por todos os treinamentos que eu fiz nas empresas que eu passei e essa sugestão para quem nunca fez esse tipo de treinamento, tá bom? A segunda coisa que eu acho que ficou na minha cabeça em relação a isso é que, engraçado que assim, eu costumo falar que pra mim, no mundo, existem muito mais pessoas boas do que ruins. As pessoas ruins, elas ganham mais holofotes, mas se a gente tivesse mais gente ruim do que boa no mundo, o mundo já tinha se autodestruído. Então, pra mim, existem muito mais pessoas boas do que ruins no mundo. E eu posso provar. Ontem, quando tudo aconteceu, os bombeiros tentando controlar o incêndio e tal. Tem um vizinho aqui do prédio que ele tem uma mercearia, é uma lojinha, e ele simplesmente se predispôs a pegar uma mesa, ele pegou uma mesa, botou na frente do prédio, encheu de garrafinha de água que ele vende nessa lojinha, nessa mercearia dele, biscoitinho, enfim, ele pegou uma mesa e colocou um tanto de produto dele e falou assim, isso aqui é pra vocês. Porque os moradores, à medida que eles estavam saindo do prédio, né, ele já dava garrafinha de água, então assim, foi simplesmente incrível, ele ganhou uma cliente muito fiel, daqui pra frente eu já comprava algumas coisas lá e agora mais do que nunca, assim, e assim, obrigada e parabéns pelo que você fez, realmente foi incrível, assim, todos os moradores do prédio são eternamente gratos aí por esse gesto de carinho e esse cuidado aí no momento desse, então foi muito legal. E o terceiro, assim, que é um clichê, que quando acontece mais próximo da gente, a gente se desperta para ele, né? Que a vida realmente ela é muito imprevisível, né? Assim, infelizmente a gente teve uma vítima aqui no prédio, ela era relativamente nova, e aí põe em xeque muita coisa, né? Porque assim, todo mundo, né? A gente é cheio de planos, a gente é cheio de sonhos, a gente também adia muita coisa na nossa vida, e quando a gente passa por uma situação dessa tão próximo da gente, a gente dá uma assustadinha, né? E aí a gente põe em xeque todas essas coisas. Então, enfim, fica aqui. Até peço desculpas por me delongar neste tema, mas eu acho que valia a pena eu compartilhar isso com todo mundo. E fica aqui de novo minha gratidão aí por todo mundo que mandou mensagem e cuidou da gente de alguma forma. A gente é muito feliz por ter vocês com a gente. Obrigada, mas agora vamos lá, vamos voltar para a agenda econômica da semana. Bom, então vamos lá para a agenda econômica da semana, começando então pela Ásia. Bom, por lá a gente vai ter
indicadores econômicos somente na quinta-feira. Na quinta-feira à noite, por lá na China, vão sair dados de PMI. Lembrando que os investidores, eles estão na expectativa de entender se a China esse ano vai engatar uma crescente aí de crescimento econômico ou não, e esses indicadores vão sanar, de certa forma, essa dúvida que os investidores têm, então a gente vai ficar atento a isso. Sai na quinta-feira à noite, tá? Indo agora para a Europa, bom, lá na Europa, na quinta-feira vão sair dados de confiança do consumidor na zona do euro e o CPI, que é a inflação ao consumidor na Alemanha. Na sexta-feira já vai sair o dado de CPI, que é a inflação ao consumidor e a taxa de desemprego na zona do euro, o PIB do Reino Unido e a confiança do consumidor e vendas no varejo da Alemanha. Tá? Agora vamos para os Estados Unidos. Bom, já nos Estados Unidos, na quarta-feira vão sair dados de confiança do consumidor e vendas pendentes de moradia. Tem outros indicadores, inclusive do setor imobiliário ao longo da semana, tá bom? Na quinta-feira, por lá, a gente vai ter o PIB e também tem uma fala programada da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, que na semana passada, inclusive, algumas falas dela geraram bastante movimentação no mercado, então a gente vai acompanhar de perto. E por fim, pessoal, e assim, mais importante da semana, inclusive, na sexta-feira lá nos Estados Unidos vai sair o PCE, que é a inflação oficial lá dos Estados Unidos. E dado o cenário que nós estamos vivendo em que nós temos uma crise bancária mundial acontecendo, nós temos a inflação, né, em contrapartida e a inflação no mundo inteiro ainda descontrolada, né, nos Estados Unidos, Europa, não é um benefício do Brasil, é do mundo inteiro. Um dado assim, que o Banco Central ele está tendo que se dividir entre esses dois problemas e na última decisão de política monetária, praticamente todos os bancos centrais do mundo optaram por olhar para a inflação e cuidar dela, não esquecendo, obviamente, da crise bancária, mas a princípio eles escolheram cuidar dessa situação aqui, que é a inflação que está persistente e ainda descontrolada no mundo. Então, na sexta-feira lá nos Estados Unidos vai sair o PCE, que é a inflação oficial dos Estados Unidos, e obviamente que nós vamos acompanhar de perto, e também vão sair outros indicadores, como confiança do consumidor de Michigan e o PMI de Chicago, certo? Agora, vamos vir aqui para o Brasil. Bom, agora aqui no Brasil, vamos lá. Na terça-feira a gente vai ter a ata do Copom, lembrando que na última reunião de política, de política monetária aqui do Brasil, em que o Banco Central resolveu manter a taxa de juros em 13,75%, deu o que falar. No outro dia a nossa bolsa perde os 100 mil pontos, motivada aí por esta situação, pela crise que se instalou no Brasil aí entre Banco Central, governo do PT, presidente Lula e etc. Existem várias pessoas que interpretaram o comunicado que o Banco Central soltou no dia de sua decisão de política monetária como um comunicado duro. E aí há uma expectativa de que essa ata que vai sair na terça-feira, ela traga um tom mais ameno, até para tentar dar uma amenizada, né, na situação aí entre tanto o Banco Central quanto o governo, Brasília ali. Vale lembrar, pessoal, que o Lula chegou a mencionar um dia depois da reunião de política monetária do Banco Central que era para levar até o Congresso a saída do Roberto Campos Neto do Banco Central, que ele é o presidente atual do Banco Central, né? Então, assim, a situação está realmente bastante delicada. Então, essa ata ela é muito esperada aí pelos investidores para entender se o Banco Central vai abaixar o tom aí na sua fala ou não. Então, nós vamos acompanhar. Tá bom? Além disso, na quarta-feira que também vai sair relatório de emprego, que é o CAGED, e também tem um indicador que ele não era tão importante assim, ele ganha peso nos últimos 2 meses, que é um indicador de empréstimos bancários. Por quê? Num possível cenário de crise de crédito, tanto aqui no Brasil mais por conta das lojas americanas, mas agora tem toda essa crise bancária mundial, esse indicador passou a ser acompanhado com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção pelos investidores, isso na quarta-feira. Tá bom? Quando for na quinta-feira, pessoal, vai sair dados de IGPM, que é a nossa inflação do aluguel. Vai sair também o relatório trimestral de inflação, que vai ser apresentado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E também vai ter a reunião do Conselho Monetário Nacional. E por fim, pessoal, na sexta-feira vão sair a nossa taxa de desemprego, que é a PNAD contínua. E além disso também, pessoal, ao longo da semana a gente vai acompanhar aí as movimentações do presidente Lula junto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lembrando que o presidente Lula ele foi diagnosticado na sexta-feira com pneumonia. E aí a sua viagem à China foi adiada e ainda não tem uma nova data. A viagem tinha sido adiada para
de sexta para domingo, só que agora a viagem foi completamente adiada e não tem uma nova data. E aí talvez, obviamente, a depender das condições de saúde do presidente, pode ser que o tema do arcabouço fiscal ganhe novos capítulos essa semana e a gente vai acompanhar isso de perto. Lembrando que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, também ficou no Brasil. Tá? Essa semana também a gente vai seguir acompanhando também a rincha que está acontecendo entre o Senado, o Rodrigo Pacheco, e com seu presidente, que é o Rodrigo Pacheco, e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, em relação à tramitação das medidas provisórias. Lembrando que essa rincha, essa desavença entre os dois, está fazendo com que 13 medidas provisórias fiquem estacionadas ali, aguardando eles chegarem num denominador comum em relação a esse tema. Então a gente vai acompanhar isso ao longo da semana também. Essa semana também, pessoal, o ex-presidente Bolsonaro volta para o Brasil. Esse fato por si só, ele não faz preço no mercado, mas a gente vai precisar acompanhar a sua chegada aqui no Brasil e o desenrolar do que pode acontecer. E por fim, pessoal, essa semana tem balanços também de várias empresas aí menores em relação ao peso e a sua expressividade na bolsa, mas seguimos tendo vários balanços aí ao longo da semana, certo? Bom, boa semana para todo mundo, lembrando que é a última semana do mês, para quem opera, né, obviamente, quem fez dinheiro, saiba preservar seu capital, quem não fez não vai resolver tudo na última semana do mês, então mantenha calma. Boa semana para todo mundo e até o resumão de amanhã. Um beijo!